Olá, minha irmã, olá, meu irmão. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Nessa nossa síntese sobre os itens do Evangelho, nós estaremos falando hoje especificamente sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos ver as mensagens principais que esse capítulo passa para nós. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Vamos juntos fazer o estudo, algumas reflexões, para quem sabe assim, despertar em vocês o interesse, vocês mergulharem mais a fundo sobre esse capítulo do Evangelho. Até já! Bom, vamos lá. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Onde nós temos os itens injúrias e violências, a afabilidade, a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. O item injúrias e violências começa assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. Nós mesmos, nossas avós, a gente via nossas avós, às vezes, fazer assim, e cuspia de lado. É o lembrete, é a lembrança antiga, que foi sendo passado de geração após geração, de século após século, praticamente quase que 1900 anos depois, de quando se fazia na época de Jesus. E Jesus também veio nos convidar, a mansidão, a afabilidade, a sermos pacíficos, tanto em ação, quanto em pensamentos, quanto no dizer. Não pensar mais mal dos outros pelas costas, por trás, evitar fazer comentários descortês, tratar alguém de forma descortês, quem quer que seja. Sermos sempre mansos, sermos sempre pacíficos. Não é simples, requer um grande esforço. Mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância do que aos primeiros, ou seja, estamos encarnados, estamos reencarnados, vivemos no mundo material. Então a vida material faz parte da nossa vida. Os bens materiais são necessários para vivermos essa vida, mas não podem ser o nosso objetivo de vida, não podem ser a nossa razão de vida, e apenas serem instrumentos para que a nossa vida seja melhor. Se eu puder comprar uma casa própria, se eu puder adquirir um carro, se eu puder ter um conforto melhor no meu lar, por que não? Vou viver melhor, vou ter mais chances em viver no melhor, de evoluir melhor. Mas não posso focar, dar preferência a tudo que é material. Tenho que dar atenção a isso, porque senão ao desencarnar, eu vou estar sem as posses materiais que eu tenho. E daí? Como será a vida desencarnada sem as posses materiais? Então lembremos,
Os bens materiais são apenas enquanto eu estiver encarnado. Depois vai ficar para os meus descendentes ou vou doar para alguma instituição de caridade, vai ficar por aí, porque comigo não irá para o mundo espiritual, assim como com cada um de vocês. Então lembre-se, o foco de nossa vida não são os bens materiais são necessários para o nosso desenvolvimento, mas não são eles a razão do nosso viver. Lembremos bem disso. No outro item, a afabilidade e a doçura, né? A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para os externos, uma roupagem, cujo corte bem calculado cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada fala, né, face a face. Quando se fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Então lembremos, né? Temos que ser sinceros, temos que ser honestos o tempo todo, seja na frente das pessoas, seja por trás das pessoas, sempre falar a verdade, sempre sermos afáveis para com os outros, buscarmos sermos afáveis para com os outros, buscarmos ser prestativos, buscarmos sempre servir ao próximo, sempre ser útil ao próximo. E não fazer de conta, através de palavras bonitas, através de uma expressão bonita, que somos bons, que somos afáveis. Mas quando esse alguém dá as costas, nós mostramos a outra face, a face da maldade, a face dos comentários menos dignos. Porque há muitas pessoas assim, nós mesmos conhecemos. E provavelmente em um ou outro momento de nossas vidas já agimos assim. Isso, se não agimos hoje, temos que refletir sobre como estamos agindo. Então, nesse capítulo, a afabilidade e a doçura, neste item, do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item a afabilidade e doçura, Jesus nos chama essa atenção, o Evangelho nos chama essa atenção, né, para prestarmos muita atenção de que forma estamos agindo. E claro, se o outro age dessa forma, temos que tomar cuidado. Temos que, dessa forma não recomendada, aonde se agride, aonde se fala mal por trás, aonde pela frente parece tudo bonito, mas por trás, né, comenta-se mal, a maledicência. Tomemos cuidado com isso. Então, a afabilidade e a doçura, vamos dar mais uma estudadinha nesse capítulo, neste item do capítulo 9 do Evangelho de Jesus. O próximo item é a paciência, né? Se de vez em quando eu não tenho paciência, é porque eu não tenho paciência. Não é só de vez em quando. Paciência ou a gente tem ou a gente não tem. Não dá para ficar no meio termo, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus. Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Ser paciente para com os outros, para com os estranhos, é que é relativamente
fácil de conseguir. Mas sermos pacientes para aqueles com quem convivemos o tempo todo, principalmente nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos mais íntimos, nem sempre nós somos pacientes. Mas é uma prova para nós, para trabalharmos a paciência, evitarmos nos irritar, evitarmos ficar nervosos, ficar raivosos, ficar inconformados com coisas que acontecem. Temos que ter paciência. Pois, se nós não temos paciência para com o outro, será que o outro tem paciência para conosco? Será que eu sou tão melhor assim que o outro, que ele não precisa ter paciência comigo porque eu estou sempre certinho, eu estou sempre fazendo correto? Somente o outro é que faz errado? Reflitamos a respeito. Se o outro me irrita, com certeza eu também irrito o outro. Então estudemos este item, a paciência, no capítulo 9 do Evangelho. O próximo item é obediência e resignação. Vamos procurar guardar muito bem sobre obediência e resignação. Vamos ler um pouquinho. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração, o consentimento das emoções, dos nossos sentimentos. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. De que adianta ficarmos revoltados? De que adianta ficarmos irados contra a vida? Temos que ser obedientes e resignados. Isso não significa ficar de braços cruzados esperando a vida passar, é claro que não. Temos que batalhar sempre pelo melhor, trabalhar sempre para melhorar, buscar sempre a melhora. Mas, com revolta, com ira, de nada vai adiantar, de nada vai resolver. Então lembremos, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E complementa um pouquinho mais. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Temos que progredir e só progredimos através do trabalho. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Se eu fecho a questão e não permito aprender mais nada, ou seja, não estou querendo ver o que acontece à minha volta, não estou querendo aumentar a minha gama de conhecimento, os espíritos superiores nos dizem, infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, sejamos obedientes e resignados, mas não preguiçosos, pois se ficarmos parados sem nada fazer, a vida vem e nos empurra para frente. E quando a vida nos empurra para frente, muitas vezes não é agradável, muitas vezes é bem ruim. Então trabalhemos ao máximo, mas sendo obedientes e resignados. Claro, buscando sempre o melhor. Sem irritação, sem desespero, sem inconformidade, e sim com inteligência, com raciocínio, com boa vontade. E o último item, a cólera. O que nos fala sobre a cólera? O capítulo 9. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo. Ou seja, quando a gente está com cólera, a gente se volta contra tudo. A própria natureza bruta,
aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. Você já viu gente quebrar as coisas porque as coisas não obedecem ao que ele quer? Você já fez isso, né? Garanto que já fez. Garanto. Com muita certeza já fez. Todos nós fazemos. Eu já fiz várias vezes. Quantas coisas, às vezes a gente quebra porque a gente está com raiva, está com cólera. E a coisa vai obedecer o que a gente quer. A coisa é inanimada. O objeto é inanimado. O objeto é simplesmente matéria. Ali não há espírito. O espírito somos nós. Nós é que ficamos encolerizados pelas coisas não darem certo. Por que não dão certo? Porque a gente não está fazendo certo, né? Porque a gente não está usando a razão, a gente não está analisando, a gente não está buscando melhores formas de fazer. E continua, né, que contra os objetos inanimados, né, que despedaça por não obedecerem, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Imagina que é ridículo. Você filmando você mesmo quebrando o prato, quebrando um móvel, chutando o carro, chutando a porta do carro. Tenha dó, né? Já está na hora da gente parar com isso. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. A menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Então combatamos a cólera. Ela não leva a lugar nenhum. E muitas vezes, nos dias atuais, ela nos leva a grandes desgraças. Quantas pessoas que, movidas no momento de cólera, espancam as outras. Quantos feminicídios. Quantos espancamentos de crianças. E no trânsito, às vezes, alguns que andam armados no momento de cólera sacam a arma e atiram no outro, geralmente matando o outro, e com isso prejudicando a sua vida para sempre. Para sempre nesta encarnação, claro, e nas futuras, que ele vai ter que reparar também. Então, mergulhemos mais a fundo no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, para aprender, colocar em prática em nossa vida, e assim a gente poder, né, nós podermos crescer um pouco mais, buscarmos ser mansos e pacíficos. Espero ter sido útil. E semana que vem estaremos de volta com o capítulo 10. Um grande beijo a todos, a todas. Até breve. Muita paz.